Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Na década de 70, aqui no Brasil, um homem alegava ter sido pego 2 vezes por discos voadores, sendo que na segunda vez ele foi deixado no alto de um morro desorientado e a muitos quilômetros longe de casa. Estaria esse homem falando a verdade? No vídeo de hoje, vamos ver o que realmente aconteceu com esse homem, se de fato ele teve uma experiência, digamos, celestial, assim como as constatações médicas após as supostas abduções. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Para a gente entender melhor esse caso, precisamos saber um pouco mais sobre o Nilson. Na época dos fatos, ele era casado há cerca de 20 anos e tinha 2 filhas. Ele havia estudado até a 4ª série do primário, mas mesmo sem muito estudo, ele era uma pessoa muito inteligente que se expressava corretamente de maneira clara e objetiva. A carreira profissional dele também era exemplar. Ele trabalhou por 8 anos em uma usina de açúcar, depois disso ele trabalhou em outros 2 locais até virar comerciante e vender livros. Então, vemos aqui um homem esforçado, com uma família muito bem estruturada e que disse ter sido abduzido 2 vezes por um objeto voador não identificado. A primeira vez foi no dia 22 de maio de 73, enquanto ele viajava de madrugada na estrada de Itajobi, ao norte do estado de São Paulo, para Catanduva, onde morava. Bom, ele voltava da cidade de Oswaldo Cruz, onde tinha ido a trabalho, e começou a sua viagem por volta das 23 horas em seu carro, um Opala de cor azul, quando, ao passar pela Ponte do Salto, de Avanhandava, aproximadamente 150 quilômetros de Catanduva, ele viu um carro forte parado na rodovia e um rapaz pedindo carona ali por perto. O primeiro pensamento dele foi de que o moço fosse conhecido do posto policial rodoviário perto de Avanhandava e, como era muito comum se dar carona na década de 70, ele se apresentou, o rapaz disse se chamar Alex e entrou no carro. O Nilson disse que ofereceu cigarro, mas o rapaz recusou, dizendo que não fumava quando estava viajando. Mas o motorista percebeu que o Alex carregava com ele algo parecido com uma caixa de cigarros assim metálica, daquelas de antigamente, que mantinha próximo ao corpo. Durante a viagem, eles conversaram animadamente. Alex fez várias perguntas sobre o Nilson, que respondia a todas, inclusive onde morava, seu endereço, enquanto Alex mostrava ser bom de memória, que ele se lembrava de cada detalhe contado pelo Nilson. O Alex disse que seu ramo era negócios e, ao final da carona, cerca de 1h30 depois, o rapaz agradeceu e disse que qualquer dia iria fazer uma visita em sua casa, lá na rua tal, número tal, repetindo exatamente o mesmo endereço que o Nilson passou para ele. O carona quis dar algum dinheiro para o Nilson, que não aceitou, mas mesmo assim o rapaz colocou uma nota de 50 cruzeiros no bolso da blusa dele. Eles se despediram e o Nilson viu que era aproximadamente 3 horas da manhã e quando faltavam 7 quilômetros para chegar ao seu destino, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, o Nilson percebeu uma interferência no rádio de seu carro e o motor começou a falhar. Em seguida, ele observou o surgimento de um foco de luz azul com uns 20 centímetros de diâmetro no painel à sua frente. Aquele foco de luz deslocou-se para a direita, posicionando-se no banco vazio ao seu lado. Em seguida, o foco desapareceu, passando para o lado esquerdo em um movimento ondulatório, colocando-se sobre os pedais, onde desapareceu. E o interessante é que o local para onde o facho de luz apontava ficava transparente e dava até para o motorista ver o motor funcionando e o asfalto passando por baixo do veículo. Intrigado, ele olhou para o céu, de dentro do carro para tentar entender de onde vinha aquela luz. E para ficar ainda mais sombrio, a noite estava bem escura e a chuva engrossava. Bom, o motor do carro continuou dando problemas, obrigando o Nilson a diminuir a velocidade, quando de repente ele vê um feixe luminoso, desta vez indo em sua direção.
E a luz era tão forte que ele precisou proteger os olhos, pensando ser um caminhão na direção contrária com os faróis altos. Ele até sinalizou várias vezes, para esse suposto caminhão, mas ele não teve resposta. E para ajudar, gente, as falhas no motor aumentaram. E com medo de bater no suposto caminhão, ele desvia e vai para o acostamento de forma atravessada, porque ele não estava enxergando direito. A partir de agora, o carro simplesmente para de funcionar. Motor, faróis, rádio. Só que o tal caminhão com a luz alta não passava nunca. Aí o Onilson percebeu que a luz vinha de um objeto no céu. O objeto tinha formato circular, como duas abóbadas superpostas. Ainda dentro do carro, ele sentiu a temperatura ficar muito mais forte. Então ele abre a porta e percebe que o objeto emitia um tipo de zumbido e que uma espécie de cilindro desceu até o chão, estava se aproximando dele e daí ele tenta correr, mas em seguida ele sente que algo o segurou. Ele olha então para o carro, que está todo transparente com aquela luz forte, quando ele perde os sentidos. Na manhã seguinte, 2 rapazes vão até o policial rodoviário Clóvis Queiroz, um pouco antes das 5 da manhã, contando que eles passavam com sua Kombi pela estrada de Itajobi, quando viram um homem caído ao lado de um Opala, que tinha as portas abertas e os faróis acesos. Imediatamente o guarda foi até o local, encontrou o homem no chão e verificou que ele estava vivo. E o que parecia naquele momento o mais incrível para eles foi o fato de Onilson estar de bruços no acostamento da estrada, com a água da enxurrada correndo em torno da sua cabeça, que fez eles pensarem que normalmente uma pessoa naquelas condições teria se afogado. Mas o homem estava vivo. Então, de repente, o Onilson acorda tentando soltar-se do guarda, aparentando forte impacto emocional. Quando o policial pergunta para ele o que aconteceu, ele disse: "Eles querem me pegar." Ao se acalmar, disse quem era e relatou tudo o que tinha acontecido, mas o policial ele não estava acreditando naquilo tudo e considerou que o Onilson tinha tido um ataque epilético e achou melhor, então, encaminhá-lo para um hospital. E agora acontece algo muito interessante, porque o policial foi até o carro para fechá-lo e encontrou um mapa rodoviário aberto. Ele perguntou se Onilson tinha consultado o mapa antes do desmaio, mas ele negou, disse que o mapa era dele, que estava guardado em uma pasta ao lado do assento. Acontece que a pasta era fechada com uma chave que estava no bolso dele, que afirmou que não abriu aquela pasta, apesar de vários papéis estarem espalhados e remexidos pelo assento e pelo piso do carro. Chegando na emergência da Santa Casa de Catanduva, ele é levado para uma série de exames, incluindo os de saúde mental, os quais não indicaram nada de errado com ele. Apesar dele estar praticamente todo encharcado por conta da chuva, as costas da blusa dele estavam completamente secas e, posteriormente, segundo suas declarações, o seu cabelo claro escureceu e manchas surgiram em seu corpo. E a mulher do Onilson, que foi até o hospital para levar roupas secas para ele, ela ficou espantada ao ver que os cabelos do marido estavam pretos ao invés de castanho claro, que voltou à cor natural depois de alguns dias após o suposto contato com a nave. Outro distúrbio fisiológico apresentado por Onilson foi uma estranha coceira no corpo. E antes da gente ir para o segundo encontro do Onilson, se você estiver gostando desse vídeo, já clica no curtir, porque a maioria das pessoas esquece de curtir depois, mesmo tendo gostado do vídeo. E é muito importante para que eu possa continuar vindo aqui fazendo esse trabalho. Continuando, a segunda vez em que Pátrio foi abduzido por um objeto voador não identificado aconteceu cerca de 11 meses depois do primeiro caso e causou o maior alvoroço, recebendo considerável cobertura midiática na época, porque dessa vez Onilson ficou desaparecido por 6 dias. O carro do comerciante foi encontrado abandonado, dessa vez um Fusca, numa rodovia no interior de São Paulo, na manhã do dia 29 de abril, sem vestígio de que tivesse sido roubado ou de que tivesse acontecido um crime. Era dia 2 de maio, quando um fazendeiro chamado César Minelli ouve gritos de socorro que vinham do alto de um morro em sua propriedade e horas depois, ao amanhecer, o tal homem aparece cambaleando no curral da fazenda, todo sujo de lama e cheio de espinhos pelo corpo. O mais impressionante é que esse homem disse ter sido deixado no alto daquele morro por um disco voador.
O homem que se identificou para ele, então, como Onilson Pátero, estava vestido com um paletó e bastante apavorado. O mais incrível era como ele tinha ido parar lá. Porque o Onilson, um comerciante de livros de 42 anos de idade, ele morava em Catanduva, no interior de São Paulo, ou seja, cerca de 1.200 quilômetros de distância de onde ele foi encontrado. Nesse segundo incidente, o Pátero também estava dirigindo seu veículo quando supostamente avistou as mesmas luzes da primeira vez. Como o gato escaldado tem medo de água, ele tentou fugir logo de cara. Tudo teria começado quando o Onilson saiu de casa ao 12:30 e viajou para uma cidade a cerca de 3 horas de distância, chamada Júlio de Mesquita, para conversar com o prefeito às 3 horas. Porém, ele não encontrou o prefeito, com quem ele tinha uma reunião às 3:30 a respeito da venda de uma biblioteca para a cidade. O Onilson, então, ele representava na época uma empresa especializada no ramo, mas o prefeito Antônio Soares só chegou às 5:30 e acabou não finalizando a compra, dizendo que antes ele tinha que escutar a opinião do fiscal de ensino na cidade vizinha, em Marília. O Onilson, então, resolveu ir até Marília, mas o fiscal de ensino estava ausente. Então, ele fez um lanche rápido e iniciou a viagem de volta para casa às 10:30 da noite. Ou seja, estava dando tudo errado para ele naquele dia. Bom, na estrada ele observou uma luminosidade azulada correndo paralelamente ao longo do trajeto. E nesse momento, adivinhe, o motor do carro começou a falhar ao mesmo tempo em que aquela luz azulada foi ficando bem mais intensa. A sua fuga foi frustrada porque o motor morreu, obrigando o homem, como da primeira vez, a ir para o acostamento da estrada. E ele viu que aquele objeto era idêntico e talvez o mesmo da primeira vez. Então, muito assustado, ele resolve fugir a pé. Mas, ao abrir a porta do carro, dessa vez ele viu uma espécie de esteira que se aproximou e passou por baixo dos seus pés, bem na hora que ele ia pisar no chão. A tal esteira foi sendo recolhida, transportando Onilson para dentro do objeto. E, de repente, ele se vê em uma sala ovalada a bordo daquela nave. E agora tem outra coisa estranha. Vocês lembram do moço que ele deu carona pouco antes de supostamente ter sido abduzido a primeira vez? Pois então, nessa sala ele viu o mesmo rapaz, o Alex. Ele vestia a mesma roupa que ele estava usando na noite da carona e ele se aproximou sorrindo e dizendo que nada de mal aconteceria a Onilson. Essa comunicação foi ouvida perfeitamente pelo Pátero, mas quando ele tentou responder, ele não ouvia suas próprias palavras. No meio da sala tinha uma grande luminosidade azul que vinha do teto em forma de cúpula, onde dava para ver um emaranhado de fios como se fossem teias de aranha em 3 a 4 camadas. Bom, o Alex pediu que o Onilson se sentasse em uma cadeira e não se sabe quanto tempo ele ficou na primeira sala, porque ali ele só teve consciência durante 1 a 2 minutos. A consciência voltou quando ele estava agora em uma segunda sala, muito parecida com a anterior, porém pela parede tinha uns 3 a 4 pontos luminosos que costumavam se apagar de modo parecido com uma tela de TV ao ser desligada. Nessa sala também estava o Alex, que pediu para ele tirar a roupa e vestir uma outra. Essa outra roupa era de um tecido que parecia ser feito de fios metálicos com aspectos de nylon de brilho fosco e que o cobria até os pés. O Onilson escutava algumas explicações do Alex, mas ele continuava não conseguindo ouvir a própria voz. Então, ele viu que parecia ser uma janela enorme, da qual ele pôde observar o movimento de indivíduos que pareciam estar sentados em cadeiras, pois ele só as via até a cintura. As cadeiras pareciam motorizadas ou então seriam carrinhos, porque esses indivíduos eles se movimentavam com os seus corpos imóveis, o que já não aconteceria se eles estivessem andando a pé. Esses seres, que no máximo eram 3 juntos, eles estavam ora de frente, ora de lado e coberto por capuzes que consistiam num prolongamento da própria roupa que eles vestiam. A história parece ser bem fantasiosa, mas vamos seguir em frente. Em certo momento, ele vê uma outra janela e ele vê o lado de fora por essa janela e ele não sabia dizer se era de dia ou de noite, mas ele viu um vale onde tinha uma cidade com estilo europeu, com casas com telhados altos e bem inclinados, aqueles tipos de telhado para quando neva, e pareciam também haver torres de igrejas.
Ele estimou que a distância era de mais ou menos 2 quilômetros de altura da suposta cidade europeia, quando ele vê surgir do solo uma formação em forma de ovo de 4 a 5 metros de largura e que, acompanhada de uma nuvem branca, elevou-se no ar e aproximou-se do local onde o Onilson estava. Se esse ovo entrou na mesma sala, no mesmo local que o Onilson estava, deveria ter sido em outra sala, porque na que ele estava ele não viu nada entrar. Foi então que o Alex explicou que eles estavam empenhados em retirar da Terra uma certa substância, porque essa tal substância poderia ser facilmente manipulada e seria fatal para os discos voadores. Essa substância existiria na Terra e acabaria sendo descoberta, pelos habitantes aqui, mais cedo ou mais tarde. Entretanto, eles, no caso os habitantes daquela nave, estavam estudando o assunto, acharam uma defesa para o futuro contra a aplicação da tal substância e que buscavam ser bem-sucedidos nesse tipo de missão. Que é meio estranho também, porque eu nunca soube de terem descoberto algo assim. Ou se descobriram também, ninguém falou nada. Quanto ao Alex, não fica claro nessa história toda se ele seria um ser humano supostamente abduzido ou se seria um ser de outro lugar, com a aparência de um terrestre. Bom, ele explicou que no futuro, aqueles seres esperavam chegar a um entendimento com os terrestres e que, se necessário, eles pegariam o Onilson outra vez. Porém, junto com uma pessoa com certo nível hierárquico aqui da Terra. Para encerrar essa história, enquanto estava a bordo daquela coisa estranha, ele chegou a ir para uma terceira sala, onde também deu descrições bem detalhadas e onde ele viu 3 seres encapuzados que tinham mais ou menos 1,70 m de altura. O Onilson se referia a eles em seus relatos como médicos. Um deles estava sentado diante de uma tela, enquanto o outro olhava para o Onilson e o terceiro observava alguns objetos presentes na sala. E, caso tudo isso seja verdade, imagine o susto que ele levou quando ele viu um indivíduo humano idêntico a ele em todos os detalhes, como se fosse um clone dele e que vestia as roupas iguais às que ele usava da primeira vez que ele foi supostamente abduzido. E eu gosto bastante, de usar essa palavra supostamente, porque a gente não tem como provar. Então, eu prefiro dizer que talvez tenha acontecido, mas não temos certeza, não temos como ter certeza, Em seguida, outros 3 indivíduos, também de aspecto humano, entraram na sala, desaparecendo logo em seguida, sendo que tudo isso não durou mais do que 3 minutos. Como ele soube calcular esse tempo, eu não sei. Aliás, é muita coisa para a gente absorver, O fato é que a sua lembrança seguinte era de ter sido deixado de forma suave sobre a relva em algum lugar desconhecido para ele, que ele se sentou no chão e observou a partida do estranho objeto. Aí então ele olha para o relógio e vê que eram 3h15 da manhã. Tá, mas então ele estava de relógio, mas será que dentro dessa nave o relógio dele funcionaria normalmente? E aí ele percebeu de longe, luzes de uma cidade e luzes de veículos trafegando em uma rodovia em um vale próximo. Foi então que ele começou a descer daquela colina em direção a essa estrada. E a descida, ela foi bem exaustiva e em certo momento começou a chover, quando então, olhem que interessante, ele se abrigou embaixo de uma pedra inclinada e lá ele pegou o canivete dele e assinalou sua passagem pelo local, gravando as iniciais do nome dele. Na manhã seguinte, então, ele foi encontrado pelo fazendeiro César Minelli, para o qual ele contou a sua experiência e com o qual ele manteve amizade pelo resto de sua vida. O fazendeiro o levou para sua casa, onde ele tomou um banho e fez um lanche. E enquanto ele estava desaparecido, os familiares fizeram buscas por ele, chegaram a ir até hospitais, delegacias, sem ter qualquer pista sobre o Onilson. Foi no dia 2 de maio que os familiares receberam uma ligação informando que o Onilson Pátero tinha aparecido em Colatina, no Espírito Santo. Eles imediatamente viajaram até lá e, ao encontrar o Onilson, eles viram que ele estava um pouco pálido. Que não é para menos também, 1 ou 2 dias depois, eles voltam para casa, mas, a essa altura, a história do desaparecimento e reaparecimento de Pátero já tinha chegado à imprensa e vários repórteres estavam empenhados em cobrir o fato.
E não só a imprensa nacional, como a internacional deram vasta cobertura ao caso, sobretudo nos Estados Unidos, na Alemanha e na França. Na época, o antigo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, investigou o caso, pensando se tratar de revolucionários em busca de atenção. Agora, por qual motivo o O'Nilson teria, talvez, inventado tudo isso? Será que ele batia bem da cabeça? Bom, segundo os exames médicos, ele era um homem totalmente lúcido, sem nada que indicasse algum tipo de problema mental. Mas vamos ver a seguir a opinião de quem conheceu o O'Nilson. A Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores entrevistou o Dr. Shediac, que atendeu O'Nilson Pátero na manhã seguinte ao sequestro, e listou suas constatações. No corpo do O'Nilson existiam manchas parecidas com efusões sanguíneas que evoluíram da seguinte forma. Eram inexistentes quando ele deu entrada no hospital, elas apareceram 5 a 6 dias depois, com pouca intensidade, na parte inferior do tórax e cerca de 12 a 13 dias depois de sua passagem pelo hospital, o O'Nilson já tinha todo o corpo coberto pelas manchas. Eu gostaria muito, mas eu não vou colocar as fotos aqui, porque às vezes a plataforma entende errado e limita o vídeo, mas tem muitas na internet para vocês constatarem também. Estas manchas, elas apresentavam forma irregular e diferenças entre si com variações de tonalidade. Geralmente elas surgiam com a cor marrom, adquiriam tons esverdeados, amarelando aos poucos, o que se assemelha muito com hematomas. Além disso, em alguns pontos tinha um discreto prurido, mas apesar disso tudo, a pele permanecia intacta e sem lesões. Os médicos não conseguiram explicar os motivos das manchas e pruridos. Outro médico, já falecido, Dr. Berezovsky, e que também era muito ligado em estudos sobre OVNIs, ele afirmou em seu depoimento que ele considerava verdadeiro o relato de O'Nilson Pátero sobre o seu primeiro encontro com o disco voador, mas ele via sinais de que o segundo encontro foi inventado. Até porque sabiam que, dizem que quanto mais detalhes a pessoa coloca em uma história, geralmente ela está mentindo. Por sua vez, o professor Weirs, também ligado a esse tipo de assunto, disse à polícia que considerava falsos os 2 encontros de Pátero com discos voadores, porque, segundo ele, a história contada pelo comerciante de Catanduva era completamente inconsistente, com muitos pormenores que lembram filmes de televisão, principalmente uma série antiga chamada Os Invasores. Após muitas conversas entre os ufólogos, conversas confidenciais, o delegado da polícia do antigo DOPS, ele se deu por satisfeito com os depoimentos do Dr. Berezovsky e do professor Wirtz, chegando à conclusão de que O'Nilson Pátero é um mitômano. E o que é isso, gente? É um transtorno psicológico no qual uma pessoa mente compulsivamente, frequentemente criando histórias elaboradas e fantasiosas, sem que exista um motivo para que justifique, esse tipo de comportamento. Acontece que pessoas assim não conseguem controlar suas mentiras. Elas teriam que fazer algum tipo de tratamento, um tratamento adequado para isso. Já no entender do coronel da reserva Luiz Sérgio Auric, capitão na época, e delegado que acolheu e protegeu O'Nilson assim que a multidão começou a ficar revoltada, ele disse: "Vi um homem limpo, sem arranhões, barbeado, bem vestido de paletó, ao chegar de um lugar inóspito e chuvoso. As estradas eram ruins e não há registro que ele tenha vindo de ônibus, avião e nem de carona. O caso é intrigante, ele não era nenhum louco, um cara normal, e a impressão que ficou é que ele falava a verdade", afirmou Auric. Mas temos outras 2 opiniões bem relevantes. Um jornalista, Paulo Maia, que foi o primeiro repórter a entrevistar o O'Nilson na delegacia de polícia, que se fez passar por um detento para conseguir grandes manchetes, acabou sendo colocado na mesma sala onde o Pátero estava sendo vigiado. Isso porque o Pátero estava correndo risco de morte, pela população apavorada, com medo de marcianos invadindo, o município. Então o jornalista conversou bastante com o homem e concluiu que o O'Nilson era um cara consciente e convicto de que algo extraordinário de fato aconteceu com ele. Paulo Maia, que não acreditava em vida lá fora, mudou de ideia depois de conversar com O'Nilson. Segundo outro jornalista, Manuel Moreira, que gostaria inclusive de ter sido abduzido para escrever um livro sobre o assunto,
o homem não mentia e nem era louco. Ele disse: o que levaria um homem íntegro, marido exemplar e pai de 2 meninas, emprego fixo na grande empresa, manchar a sua reputação ao inventar uma história dessa magnitude? Pois é, meus amigos, se o Nilson fosse avaliado atualmente, com os avanços da medicina, com maior aceitação de médicos psiquiatras e de sessões de psicólogos, quem sabe alguém provaria se ele realmente era um mentiroso compulsivo ou revelasse algum outro tipo de transtorno ou desse o veredito. Não, ele falou a verdade. Bom, o Nilson Pátrio faleceu em agosto de 2008, aos 75 anos, em Catanduva, São Paulo. E o rapto sideral de Onilson Pátrio é considerado pelos ufólogos como um dos episódios de abdução no Brasil mais famosos. Mas conta pra mim se você já tinha ouvido falar dessa história toda, que eu quero muito saber. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!